Filomena. Não, referiu-se àquela pergunta, existe uma cultura portuguesa? Foi a Graça, peço desculpa, a Graça. Portanto, a Graça referiu-se a isso, que foi uma mesa redonda que organizámos no Porto em 92 e depois publicámos em 93 no Afrontamento e está esgotado o livro. Que juntámos lá muita gente com interesse. Aquilo, até houve um indivíduo que disse isto é uma reunião de druidas. Foi fantástico. Estava o Lourdes Pinto da Silva, estava o Maria Negago, estava o Prado Coelho, estava o Oscar Lopes, estava lá toda a gente mais interessante que pensava das coisas em todos os caminhos. E isso foi numa fotografia. O Augusto Santos Silva, isso coordenou aquilo comigo. E era, porque foi o meu aluno. Mas era só para dizer o seguinte, é que a pergunta que se punha era tão engraçada que eu cheguei aqui a Lisboa, a Borrolse, no tempo em que havia aqui uma livraria chamada Borrolse, agora está lá uma porcaria qualquer, não importa nada que depois ouçam isso, eu ia pôr um cartaz desse colóquio da Mesa Redonda e houve uma senhora que disse o seguinte, parece impossível, agora até já veio fazer esta pergunta, existe uma cultura portuguesa, parece impossível, como se não tivéssemos 8 séculos de história, não sei o que. Quer dizer, a pessoa não percebia que a pergunta era ela própria provocatória, para perguntar o que é que significa isso da cultura portuguesa. É definida por quem? Quem é que define a cultura portuguesa? É o Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço é um indivíduo muito interessante, sem dúvida, mas vem na tradição da filosofia portuguesa, num certo sentido. Ainda vem nessa tradição. E neste momento está-se a preparar um colóquio, isso é significativo, são sintomas, ao Agostinho da Silva. E há muitas pessoas entusiasmadas com o Agostinho da Silva, que é um senhor muito simpático, também tinha barbas como eu, e passava por filósofo. Como? Não tinha. Dava-lhe um ar de anarquista. Quer dizer, eu não estou a dizer que o Agostinho da Silva seja uma figura extremamente simpática e que não seja uma figura que, de um certo modo de vida, até, de um certo ponto de vista, até invoca um certo carinho, não é? Quer dizer, uma certa pietas, quase, ou caritas cristã, não é? Eu fui educado cristamente quando era miúdo. Mas, quer dizer, mas de facto, não, quer dizer, é um senhor bondoso, quer dizer, pronto, quer dizer, não é um filósofo, nós não temos uma tradição de filosofia portuguesa, a não ser uma coisa dos tempos da Primeira República, que, de certo modo, é um bocado esquisita. Tem facetas interessantes, mas tem outras facetas que são tanto ou quanto conservadoras. Mas qual? A tradição da filosofia portuguesa, que deu vários nomes, na verdade, alguns deles de direita. Pessoas claramente de direita, como o Sardinha. Como quem? O Sardinha, Salvador António Sardinha, e outros. E mesmo as pessoas que eram um bocado mais para a frente, porque até o Salazar fechou a Faculdade de Letras do Porto, onde eu fui professor, fechou-a, não nessa altura, fechou no... O Leonardo Coimbra era de filosofia. Era. Pois é, de filosofia. É do grupo da filosofia portuguesa. Mas mesmo assim incomodava o Salazar, porque o Salazar não queria nada que não fosse a ideia dele, e quem construiu a ideia do salazarismo a gente sabe quem foi. Foi o António Ferro. Agora vocês reparem numa coisa que é engraçada também, pensar. Nós, de facto, não temos em Portugal museus que representem Portugal. Portugal tem dificuldade de se representar a si mesmo. E o Boaventura Sousa Santos disse nessa mesa redonda, que nós organizámos, e até publicou isso em vários lados, uma coisa engraçada que é, Portugal, como não tinha ciências sociais até ao 25 de Abril, porque o Salazar não deixava, era uma espécie de ignoto de si mesmo, ou até um museu de si mesmo, no certo sentido, porque a gente ia a certas aldeias depois de 25 de Abril, e aquilo parecia que estava parado desde a Idade Média, quase. E era curioso isso. Agora, ainda hoje, nós temos uma característica curiosa que é esta. Existe uma parte da população que foi escolarizada e até que tem licenciaturas e tem mestrados e eventualmente até terá outras coisas. Eu vivi dentro da universidade e sei bem que dentro da universidade existem pessoas de altíssima categoria, pessoas que se esforçam mesmo muito. É uma carreira extremamente difícil, mas também existem pessoas que, evidentemente, como em todo o lado e em todas as instituições, não deveriam lá estar. E, portanto, estão ali a ocupar lugar e estão ali só a deteriorar o que devia ser uma verdadeira universidade viva e atuante. Portanto, é um instrumento de perpetuação do determinado número de coisas que são, por vezes,
Eu vou até mais longe e cito um autor. Não há coisa pior para o conhecimento do que o próprio conhecimento. Porque há muita gente que junta muito conhecimento, que é uma forma de ecrã, para o conhecimento no sentido em que tu referiste, ou seja, um conhecimento da vida, voltado para a vida. Um fazer que é também um saber fazer, e a fusão do saber com o fazer. Mas, ia referir isso. Não temos um museu, nem museus representativos da nossa história. Por exemplo, vamos à arqueologia, o Museu Nacional de Arqueologia, que era o antigo Museu Dr. Leite Vasconcelos, que o meu pai levou-me lá quando eu tinha 4 anos de idade, ali em Belém, e marcou-me, porque mais tarde, por várias outras coisas, vim a dedicar-me à arqueologia por causa disso um bocado. A verdade é que nós não temos lá uma exposição que seria para contestar, mas não temos sequer uma representação do Portugal, ou do território, que agora se chama Portugal, ao longo das eras. Não temos. Temos exposições, agora está lá uma até bastante interessante, que eu ainda não vi, parece que é muito interessante, sobre a Lusitânia e não sei o quê. O Museu da Etnologia? O Museu da Etnologia, em cima, em que não vai quase ninguém, que é uma tristeza, tem coleções excepcionais. Acima do estádio do Belenenses, no Restelo, não vai lá quase ninguém, é uma pena. Já teve lá uma loja muito interessante, que até vendiam coisas, discos muito interessantes de música étnica, etc., mas boa, e etc. Mas não tem uma exposição permanente sobre o que foi o contacto de povos, que se há povo que se pode... Eu sei que isto é uma velha reivindicação, até nacionalista portuguesa, da gente dizer que... O Gil Ferreira, que foi o meu professor, costumava dizer, nós tivemos fantásticos nos descobrimentos, pronto, nas descobertas, ou nessa época do século XV, XVI, e depois ficámos desempregados. É o que eu gostava de dizer. Mas a questão é esta, nós não temos um museu daquilo que fizemos no mundo principalmente, que foi para povos em contacto. Embora tenhamos cometido atrocidades horrorosas que também não são contadas, que era preciso contar. Por exemplo, uma coisa interessante, um dos sítios onde se treinou, ou onde se experimentou a eficácia da metralhadora foi em Angola. No início, quando ela apareceu, suponho, no início do século XX, ou coisa parecida, quer dizer, o disparo da arma automática. Não é? Seguida, tiro seguido. Foi em Angola. Não foi só... Portanto, quer dizer, era esses aspectos dos contactos positivos e negativos, não é? Mas quem é que é este nós que reivindica esse museu? Quem fala em nome de nós? Isto é falar em nome do poder. Quem é que fala? O museu fala sempre em nome do poder, mesmo quando quer ser democrático. Mesmo quando quer ser um museu da nova museologia. Mesmo quando quer ser um museu ecológico, ou como é que se chama esse museu de região? Ou é ecomuseu. Fala sempre em nome do poder, porque é o poder paternal que vai dizer às populações: vinde a mim, criancinhas, vinde a mim, populações, dizei-me o que é que eu devo pôr no museu. Não, e o turismo também ganha com isso. E o turismo, evidentemente, porque é uma indústria. É a maior indústria do século XXI. À parte dos museus, as bibliotecas, onde é que elas andaram? E onde é que andaram, onde é que andam, se calhar ainda, não sei nada, estou longe disso tudo. Onde é que andam as bibliotecas das nossas escolas secundárias? Não falo dessas, estou a falar em relação aos alunos, à educação e tudo. Essas bibliotecas, a maior parte delas tiveram sempre fechadas, ou tinha uma senhora a tomar conta que dizia que não se podia mexer nos livros, e isto prolongou-se depois do 25 de Abril. E eu trabalhei numa biblioteca há 40 anos, e noutras ao mesmo tempo, numa e noutras ao mesmo tempo, e onde os livros estavam fechados, armazenados. Eram só emprestados a alguns, e só alguns é que podiam ser detentores daquele conhecimento e ter acesso àquela informação. Os outros não tinham, porque o empréstimo era restrito. Isso tudo foi criado depois do 25 de Abril. Mas, na realidade, nós abrimos aquilo, mudou-se completamente, as bibliotecas mudaram-se, puseram-se em livre acesso, que foi uma grande coisa, nomeadamente aquela onde eu estava, a partir de 2000 ficou toda em livre acesso, menos as coleções antigas, está claro, os reservados, mas os alunos da massa estudantil chegavam à biblioteca e, se calhar, um terço é que se mexe da biblioteca. E um terço é que vai além daquilo que lhe é dado pela sementinha, pela não sei o que é. E não tem, e chegam à faculdade e a primeira coisa que eles queriam era alguém que os ajudasse e andasse com eles a acompanhá-los, porque vinham do secundário, vinham das escolas, sem saber mexer na biblioteca, sem ter a menor noção do que era a biblioteca, nem a saber estar na biblioteca. Os seus nunca estiveram, também não têm que saber estar, não é verdade? E pronto, e a seguir vêm os meios informáticos, excelentes, a maior maravilha que apareceu, eu adorei, foi a melhor coisa que eu acho que apareceu na vida.
Por um lado, por outro não. Porque as pessoas pensam que chegam ao computador e que vão ter a informação toda. E que não vão precisar dos livros para nada porque o computador lhes vai dar tudo. E quando veem os documentos digitalizados, nem sabem se aquilo existe. Isto é a tal história dos museus, de se poder ver ao vivo e não sei o quê. Quando fazíamos visitas guiadas à faculdade e se lhes podíamos mostrar em grupos pequenos as salas de onde estavam os reservados, as pessoas, eles ficavam como é. Há documentos do século XVI que podiam mexer. Eles não imaginavam que fossem coisas que existissem. Algum, curiosamente, podia haver digitalizado numa base de dados qualquer de documentação. Mas quer dizer, há falta na educação, há muita falta, continua a ser muito mal. Eu acho que é aí que é a grande falha. E não sei como é que se vai despertar esta gente porque o salto é grande. Vamos para aquelas sociedades, desculpa, que o senhor falou na Guiné. Eu tive o gosto, o prazer, foi das melhores coisas que me aconteceram na vida, foi ter ido cooperar e ter ido para a Guiné em 2005, 2006, 2007. Através da Faculdade de Direito, fomos informatizar a biblioteca. Eu cheguei lá no primeiro ano, havia um centro cultural francês. Não havia nada português. Não há uma biblioteca, penso que não há uma livraria, penso que ainda não há na Guiné uma livraria. Aliás, acho que em Cabo Verde também não. Não há uma livraria em Guiné e o único centro cultural onde nós podíamos ir consultar alguma coisa, ver nos jornais, assistir a um espetáculo que eu assisti, representado em crioulo, está claro, que se não fosse em crioulo seria em francês, com certeza, porque... e os portugueses não fizeram nada nesse aspecto. Quer dizer, a língua mantém-se é uma sorte. Eu acho que a língua portuguesa mantém-se é uma sorte. Posso partilhar mais um momento, já agora aproveitando aqui a deixa da colega, se me estava assim. Nós temos um preconceito, eles não o têm tanto, porque eles desejam e precisam de nós, desse apoio. E a língua é o vetor que nos une. Só que vou-lhe contar agora um episódio da semana passada. Recebi uma carta de uma professora da Universidade de Eduardo Mondlane, em Maputo, e escreve em português como eu aprendi, como todos nós aprendemos. Fiquei desconfortável. Ou seja, também na língua, já que estamos a falar de cultura, nós estamos em desconstrução. O acordo ortográfico. Eu já não sei escrever. E ainda antes de vir aqui para este debate, dei ali uma volta pela exposição sobre a Grande Guerra e à medida que fui lendo as tabelas de texto, não é? De facto, fico chocado, pronto, mas é um desabafo. A língua portuguesa, neste momento, por nós, para quem aplica o acordo, não é? Se calhar é meio mas atenção, mas para quem escreve, como nós aprendemos todos aqui nesta sala, e recebe, neste caso, de um país estrangeiro, amigo, não é? Africano, Moçambique, uma carta, eu senti-me desconfortável. Pronto, ele. Mas o acordo não podemos continuar a contestá-lo toda a vida. Ou se faz alguma coisa ou não se faz, porque as nossas crianças estão a aprender há meia dúzia de anos segundo o acordo ortográfico. E não podemos andar a brincar com o ensino. É ou não é? Não podemos estar, pode-se concordar, pode discordar. Toda a vida. Escrevem bem. Eu já não sei escrever. Escrevem bem. Agora eu acho que não podemos o acordo agora. Eu daria o seguinte chegamos à fase dos pactos, porque era um artigo somos um país pequeno, periférico e católico. E só temos duas soluções. Ou mudamos de religião ou emigramos todos. Nós possiamos. Como se emigramos? Não. Eu acho que temos uma terceira que é ficar cá, tentar pôr isto em cima, mas ninguém está a ver como. E depois tentar transmitir aos filhos e aos netos pronto, essas coisas. Os coitados, eles depois que se orientem com eles se orientam. Depois dizem, olha, ensinaste-me isso e agora não é nada assim. Olha, paciência, mas podes crer, quando te ensinámos, se vocês achassem bem, e se não houvesse mais ninguém que quisesse dizer alguma coisa agora,
terminávamos por aqui, agradecendo a todos a vossa presença e a vossa colaboração e pedindo que, se gostaram, façam um eco lá fora, para que da próxima vez, no próximo debate, venham também pessoas e venham até mais. Nós vamos arranjar forma, talvez, de arranjar uma sala diferente ou então pôr aqui as mesas de outra maneira. Enfim, arranjamos uma forma de ter mais gente mais confortável. Nós fomos ver o tanque aqui. Sim, nós faltámos no escuro, talvez, era uma das frases que eu tinha muito bom. Mas tinha uma essa frase que tinha escrita na parede. Pode queimar aí o ecrã. Sobre as várias acessões em que se pode tomar essa expressão, que é também duas frases, não é com certeza uma questão essencial. A natureza caracterizada por isso, isso é que não deve haver limites, não pode haver. E é uma coisa que existe, é aquilo que o Marx já... E para que nós somos duas da prova. E depois, 25 de abril, todas as estruturas mais foram postas de lado e era tudo vergonha, ninguém queria saber de folclore, não estava. Agora, pronto, agora há mais, como estamos a achar, ninguém sabe, ninguém quer ter a terra, nem quer E depois há algumas coisas colocadas. Aqui hoje há coisas que estão a vamos ver nós temos com a foi um empresário e depois a Ferral agora não há mais bem que é o autor a nossa covinha é um lado e a escolha para dentro. sou igualíssima. Mas quando quiser, obrigada. Tens isto, Maria Miguel?
Master. Desculpem, diz isto. E esta coisa. Pronto, é uma gracinha que eu já tenho alguns exemplares assim para vocês. Muito obrigada. Obrigada. E não se preocupe. Eu já não escrevi isto, está aí. Por mais chato que seja, sempre quando nos fala a gente aprende coisas. Ah, E não. essa vantagem. Isso aprendemos uns com os E a outros. vantagem do conhecimento. Isso aprendemos uns com os outros, pá. Não, obrigada. Eu é que agradeço.